podemos comemorar o Natal? Se tem uma turma que defende que não. Já parou para pensar nisso? Pois é. Então, eu queria trazer algumas bases bíblicas para a gente pensar nesse assunto, já que a gente vai começar a comemorar. Por que que a gente pode comemorar? Por que que a gente deve comemorar? Eu vou trazer alguns argumentos que entendo eu serem importantes para a gente pensar, para a gente poder comemorar o Natal. Nós vamos ler o texto. Quero já louvar a Deus pela vida da Eunice, hoje fazendo aniversário. Hoje todo mundo já tem lugar para almoçar. Então, eu não sabia onde eu vou almoçar hoje. Te dei a dica. Pronto. Depois ela põe água no feijão. Brincadeira. Mas que pode ser verdade, né? Muito bem, Romanos 14, verso 1. A partir do verso 1, ouça o texto. Você vai ver, enquanto eu ler o texto, você vai falar assim, esse pastor está ficando doido. Eu estou ficando doido mesmo. Mas não por causa da leitura. Porque você vai ver, pastor, não tem nada a ver com o Natal. Será? Eu vou mostrar para você que pode ter bastante a ver com as programações natalinas. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Vamos juntos o 8? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará as contas de si mesmo a Deus. Eu queria ler o verso 1 do capítulo 15. Deve estar na página seguinte da sua Bíblia. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Só esse verso já é top. Pois é. À guisa de introdução, escute-me o que eu tenho para te dizer. Por que que nós comemoramos o Natal? E por que que eu li esse texto? Nesse texto, Paulo não está falando, preste atenção, Paulo não está falando que nós não podemos discutir doutrina, não é esse o assunto. Paulo não está dizendo que doutrinas não são discutidas. Paulo está dizendo que, entre relacionamento entre irmãos que pensam diferente em coisas secundárias, é possível conviver. Eu respeito você e você me respeita, apesar de pensarmos diferentes em assuntos secundários, não assuntos doutrinários. Por exemplo, pastor, eu não acredito que Jesus é Deus. Bom, esse é um assunto teológico, doutrinário, nós temos que discutir.
Isso é essencial para a vida cristã. Eu não acredito que Jesus é Deus. Então tá bom, você pensa diferente de mim, vamos conviver. Não é isso. Paulo está dizendo o seguinte: em assuntos secundários, aqui, por exemplo, tem 2 tipos. Como ou não como? Situação de alimento. Uns dizem pode, outros dizem não pode. Paulo diz: se você acha que não deve, não come. Se eu acho que devo, como. E a gente convive juntos, porque são assuntos secundários. Isso não faz eu ser mais santo, mais crente, mais perto de Deus ou mais longe de Deus. Secundários. Devo guardar o dia ou não devo guardar o dia? Uns pensam que deve, então guarda. Outros pensam que não deve, então não guarda. Assuntos secundários, não assuntos doutrinários. Perfeito? Existem coisas, escutem aqui 3 coisas que eu quero te dizer. Existem coisas que são morais, existem coisas que são imorais e existem coisas que são amorais. Pode explicar? Posso tentar. Existem coisas que são morais, isto é, o que é certo hoje foi certo no passado, será certo no futuro. Quer um exemplo? Amar o próximo. Amar o próximo sempre foi certo no passado, é certo hoje, vai continuar sendo certo. São coisas morais. Agora, existem coisas imorais, que foi errado no passado, é errado hoje e vai continuar sendo errado. Quer um exemplo? Matar, roubar, mentir, foi errado lá atrás, continua sendo errado hoje, e daqui a 1000 anos vai continuar sendo errado. São coisas imorais. Mas existem coisas também, amados, que são amorais. O que é isso? São coisas que são erradas dependendo do lugar, dependendo do contexto, mas que não necessariamente são pecados. Por exemplo, se você for numa cultura, por exemplo, europeia, e você sentar à mesa para comer com eles, quem fala primeiro é o mais velho. Se uma pessoa está falando e ela é a mais velha, todos os outros ficam calados. Ninguém fala enquanto o mais velho está falando. Lá, se você fala enquanto o mais velho está falando, é um desrespeito. No contexto deles, é um erro. Então você não deve fazer. E no Brasil? No Brasil todo mundo fala ao mesmo tempo, irmão. No Brasil todo mundo fala ao mesmo tempo e engraçado, a gente se entende ao mesmo tempo. E fica às vezes conversas cruzadas. Por exemplo, 2 casais, um casal sentado aqui, outro casal sentado aqui. O homem fica conversando com o homem, que está aqui na frente. A mulher fica conversando com a mulher, está aqui. Ficam cruzando a conversa. E é uma bagunça, aqui todo mundo se entende. Não é assim no Brasil? No Brasil, a gente não tem como falta de respeito ou algo necessariamente errado. É uma cultura nossa. Mas se você for para uma outra cultura, é um erro, e um erro grave. Então, existem coisas morais, existem coisas imorais, e existem coisas amorais. E são sobre estas coisas amorais que a gente respeita um ao outro. Eu devo comer, Paulo? Bom, se você acha que você deve comer, coma. Se você acha que não deve comer, não coma. Agora, respeite quem acha que não ou acha que sim. Porque Paulo vai definir nesse texto, amados, a igreja em 2 grupos apenas. Paulo vai dizer que na igreja existem os fortes na fé e na igreja existem os fracos na fé. Os fortes na fé são aqueles que entenderam o essencial do Evangelho e já superaram aquilo que é secundário. São os fortes. Os fortes na fé, eles já não estão importando mais se, eu posso ou não posso comer, eu posso ou não posso usar um biquíni no lugar correto, eu posso ou não posso fazer determinadas coisas. Eles já superaram, eles estão em outros estágios. Mas na igreja também existe gente que é fraca na fé, gente que não superou isso, que ainda está pegado a
detalhe, sabe? Ainda está apegado a coisas assim miúdas. Pode ou não pode comer? Aí ele fica em cima daquilo dali. Pode ou não pode colocar pisca-pisca? Aí você está entendendo por que eu estou falando do texto. É pecado ou não é pecado ter um negócio que pisca na igreja ou em casa? Aí algumas pessoas me dizem, pastor, pode ou não pode ter árvore de Natal em casa? Pois é, na igreja existem aqueles que já estão resolvidos quanto a isso. E resolvidos estão porque já superaram esta fase. Mas também existem aqueles que isso é um detalhe importantíssimo, e ele fica apegado a essas coisas. Então, o que é a síntese do texto? Se você acha que determinadas coisas não pode, você então não faz. Mas não julgue quem faz. Porque na igreja tinha esse grupo, os que achavam que não podia comer carne, subia no pedestal e dizia o seguinte: ó, os fracos, estão tudo comendo carne. Olha lá os crentes que não desenvolvem. Não, está julgando. Na igreja nós nunca somos chamados para julgar o outro. A gente é chamado para amar o outro. E os fracos, que achavam que não podia comer quando via os fortes comendo, ficava pensando lá, está vendo que exemplo? Olha que coisa! Ficava julgando os mais fortes da mesma maneira. E Paulo vai dizer, gente, se você come, acha certo, você come. E respeita quem não come. Porque isso são coisas amorais, são irrelevantes na vida cristã. Se um come ou não come, o que isso vai fazer diferença na sua história de vida com Deus? Nenhuma. Aí, amados, entra o texto, porque o texto aqui está falando de comida, né? Você tem que lembrar uma coisa importante aqui. A cultura pagã da época sacrificava comida, especialmente carne para os ídolos. E aí, os crentes fracos, eles diziam o seguinte, mas a comida, a carne especialmente, é sacrificada a ídolos, nós não podemos comer. Aí os fortes na fé diziam, não, mas é sacrificada a ídolos, mas quem que fez? A carne veio de quem? Quem que fez o animal crescer? Quem que sustém o animal? Não é Deus? Então o diabo não é dono de nada. É Deus que é dono de tudo. Então nós podemos comer. Essa briga que existia, esse questionamento, era resolvida por, olha o verso 1 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Paulo está dizendo, gente, a gente que já entendeu um pouquinho mais, já está um pouquinho mais na frente, já subiu um degrau a mais, a gente precisa de entender e não julgar o outro. Talvez a pessoa não entende porque precisa de uma explicação, talvez ela não refletiu direitinho a respeito do assunto. Pois é. Ô pastor, aí o senhor está falando sobre por que a gente deve comemorar o Natal, ou por que podemos comemorar o Natal. Aqui tem um ponto importante, amados. O Natal, o nascimento de Cristo, não foi um acidente. Não foi. Não foi obra do acaso. Aconteceu, Jesus nasceu. Todo o Antigo Testamento, todo ele, apontava para o nascimento de Cristo. Os rituais, o cerimonialismo, o tabernáculo, a roupa do sacerdote, tudo apontava para o Jesus que viria. Portanto, Jesus não nasceu assim, pronto, aconteceu. Não. Deus foi preparando o palco, o cenário, para que Jesus nascesse. Tanto é que o texto bíblico diz que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. O que é isso? Que Deus, na hora que preparou todo o cenário, agora está tudo pronto. Aí Deus diz, então agora Jesus vai vir. Ele preparou o palco, ele preparou o cenário, ele preparou toda a estrutura para que quando Jesus viesse, tudo já estivesse preparado. E você sabe, e você vê isso na Bíblia, que de fato é verdade. Pois é. Então o Natal não foi um acidente, foi algo planejado, foi algo intencional do nosso Senhor, o Todo-Poderoso. O Filho de Deus, que é Deus, tanto quanto Deus é,
que tem tanto poder quanto Deus tem, resolveu vestir pele humana. Na teologia, esse é o maior estado de humilhação do Senhor Jesus. O que eles chamam de a humilhação de Cristo. Que humilhação, pastor? Sendo Deus como Deus é, resolve vestir roupa humana, pele humana. Resolve entrar no ventre de uma mulher, nascer como um bebê e precisar ser amamentado. Já pensou nisso? Jesus precisa ser amamentado, precisa ser carregado no colo. Olha a humilhação para o Todo-Poderoso. Por isso que Filipenses 2,5 diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo até a morte. Pois é. O fato de Jesus ter que ser carregado no colo, ter que ser amamentado, tiveram que dar-lhe leite, tiveram que dar-lhe comida na boca, tiveram-lhe que ajudar-lhe a dar os primeiros passos, foi extremamente humilhante para o nosso Senhor. Mas Jesus nasce, vive como uma criança, como adolescente, vive na tutela dos seus pais, porém sem pecado. Até os 30 anos, quando ele é batizado, o seu ministério começa. E até os 33 e meio, por aí, ele vai à cruz, morre, ao terceiro dia ressurge dos mortos e diz uma coisa para nós: eu vou dar a vocês o Espírito Santo. Vocês vão ter o Espírito, mas vocês aguardem, porque eu voltarei. E a gente está há 2000 anos desta promessa. O que eu posso lhe garantir é o fato de que a gente está mais perto da chegada do que do ponto de partida. A gente está mais próximo da volta de Cristo do que se você olhar para trás e olhar para 2000 anos atrás e pensar, vou voltar. A gente está mais perto. Então Jesus está às portas, sem dúvida, de voltar. Os sinais apontam, as profecias estão se cumprindo e a gente está aguardando o Salvador voltar. Tendo entendido isso, amados, por que a gente pode comemorar o Natal? 3 razões eu vou te dar. Primeiro, eu posso comemorar o Natal porque a vinda de Jesus ao mundo foi o cumprimento de um plano eterno de Deus. Por que eu posso comemorar? Porque tudo estava projetado para acontecer em Cristo, e aconteceu. Bom, se tudo estava planejado para acontecer nele, e aconteceu nele, por que eu não vou celebrar esta vitória, este ato, esta atitude, esta ação do Todo-Poderoso em Cristo? Por que eu não vou comemorar? Se o Antigo Testamento apontou para isso acontecer, o Natal então foi proclamado com entusiasmo. Se você vê, os pastores receberam a notícia com entusiasmo, os anjos anunciaram com entusiasmo, os céus se movimentaram, uma estrela conduziu. Bom, se todo o universo celebrou o nascimento do meu Salvador, por que eu, que digo que Ele é o meu Senhor, não vou celebrar? Por quê? Já pararam para pensar nisso? É claro que eu tenho razões o suficiente para celebrar. É claro que eu posso. E na minha opinião, eu não só posso, quanto devo celebrar. Se digo que sou filho dele, que ele é meu Senhor, por que então não vou celebrar o seu nascimento? Ah, pastor, a gente não sabe o dia que ele nasceu. Porque é óbvio que você sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Há pesquisas que dizem que foi setembro, gente que faz outro cálculo fala que é outubro. Bom, eu não celebro o dia, eu celebro quem nasceu. Eu celebro Jesus. Então, se é dezembro, se é abril, se é maio, não importa o dia, importa é quem. E quem nasceu, quem se encarnou, foi o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Então, eu celebro esta encarnação, onde o Deus, que é todo-poderoso, se fez gente, habitou com a gente, para ensinar a gente como que a gente vive a vida que Deus quer da gente. Pois é. Por que eu não vou celebrar? Vou te dar um segundo argumento. Segundo, por que eu posso celebrar o Natal? Porque a mensagem do Natal é a mais esperançosa notícia vinda à Terra. Deixa eu lhes dizer uma coisa, amados. Nenhuma mensagem traz mais esperança do que a mensagem de Cristo. Nenhuma. Você pode chegar numa casa e você chegar naquela casa, sentar na mesa daquela família. Aliás, vou falar igual, né, depois me corrige. Vou sentar à mesa, não, vou sentar
na cadeira. Né? Eu chego depois e falo, pastor, ninguém senta na mesa, né? Brincando. Você pode sentar à cadeira daquela família e comer, e de repente você ter ali aquele ambiente gostoso, familiar. Agora, amados, escuta, você pode falar de coisas boas, você pode falar, gente, o dólar vai diminuir, gente, o preço do café vai aumentar, o adubo vai diminuir, são tudo coisas boas, não é? Vai trazer uma alegria, ainda mais se ele for produtor. Se você pode chegar perto da pessoa que é funcionário da prefeitura e falar, gente, eu acho que a prefeitura vai aumentar o salário de todo mundo, uma boa notícia, não é? Causa alegria em quem ouve, mas nenhuma causa tanta alegria quanto o fato de você falar de Cristo. Se você falar de Cristo, você tem uma família toda sem esperança, a família está triste, mas quando você fala da mensagem do Salvador, a mensagem do Salvador é gloriosa, é transformadora e tira qualquer um do seu estado natural. Pode falar de Cristo. Por isso que o que a gente precisa falar, a gente não precisa ficar falando de pandemia toda hora, a gente não precisa falar de preço de café toda hora, a gente tem que falar de Cristo toda hora. Porque o que a gente precisa de ouvir é Cristo. Amados, tem 10 anos, vou fazer dia 1º de janeiro agora, 10 anos de ministério. Não sei quantas vezes falei de Cristo, mas eu nunca cansei de falar de Cristo. Eu já cansei de falar de outras coisas, sabia? Tem coisa que eu falo, meu Deus, eu tenho que falar de, não aguento mais. Mas de Cristo eu nunca cansei de falar. E eu louvado seja Deus que eu nunca vou cansar. Porque é a mensagem mais esperançosa que você tem para falar para qualquer pessoa. O nosso problema não era de engenharia. Estou olhando para o Robson. Porque se o nosso problema fosse engenharia, Deus ia mandar um engenheiro. O nosso problema não era escola, não era ensino. Porque se o nosso problema fosse ensino, fosse escola, Deus ia mandar um professor. Já pensou? Se o nosso problema fosse questões de mecânico, porque lá em casa nós estamos precisando, o carro está estragado, nós estamos precisando de mexer em tal. Se o nosso problema fosse, Deus ia mandar um belo mecânico. Mas sabe qual que era o nosso problema? O nosso problema era pecado. Nós não precisávamos de um engenheiro, nós não precisávamos de um mecânico, nós não precisávamos de um médico para cuidar da nossa saúde física. Nós precisávamos de um Salvador. Por essa razão que você vê o Antigo Testamento todo, o Novo Testamento todo, falando a respeito do Salvador, porque o que a gente precisa é de salvação. Esse é o nosso problema. Nosso problema não é um vírus que agora já está surgindo novo aí, né? Está surgindo um novo vírus. Eu não estou assustado com isso, não estou não. O nosso vírus maior, que é o nosso maior problema, se chama pecado. Isso sim, por essa razão, Deus envia um Salvador para resolver o nosso problema. E o nosso maior deles é o pecado. Agora eu vou te dar o terceiro e último argumento. Por que a gente pode comemorar o Natal? Porque o significado do Natal tem sido esvaziado e distorcido pelo secularismo consumista. Bom, eles estão pegando esta mensagem e distorcendo-a. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que celebrar do modo certo, para que ao celebrar o modo certo, eu mostre para quem celebra do modo errado, qual é a maneira certa de celebrar. Existe uma tese, uma fala, que eu gosto dela. A fala é assim, se os bons se calam, os maus prevalecem. Não é assim? Tudo na vida é assim. Se os bons deixam de fazer, os maus vão lá e fazem e tomam a frente. Pois é, se nós que somos de Cristo deixamos de celebrar o nascimento dele, imagine então o que essa turma que deturpa, que vira mercado, vão fazer com isso. Por que eu tenho que celebrar? Porque quando eu estou celebrando, eu também estou pregando. Quando eu estou celebrando da maneira errada, maneira certa, eu estou pregando. Da maneira errada também estou pregando, só que estou pregando errado, né? Então escute-me, pastor, eu posso celebrar o Natal? No meu entender, você deve celebrar o Natal. Agora como? Como você achar melhor. Desde que Ele, o Cristo do Natal, se faça presente no seu coração e no seu Natal. Porque tem muita gente que, embora enfeita a casa, coloca lá bolinhas bonitas, pisca-pisca bonito, árvore bonita, está tudo bonito dentro de casa, tem uma mesa farta dentro de casa. Pois é, mas o Natal passa e Cristo está longe. Longe daquela ceia. E por que está longe da ceia? Porque está longe do coração daqueles que estão ceando. Então o mais importante, amados, é se o Cristo que nasceu, que se encarnou, que morreu e ressuscitou, está no teu coração. Agora, se ele está no teu coração, celebre da maneira que você achar. Ô pastor, eu não concordo, não deve celebrar. Não celebre.
Agora, não critique, não condene, não julgue quem celebra. Por quê, pastor? Porque são assuntos amorais. E se eu ponho uma árvore em casa, se eu ponho um pisca-pisca em casa, se eu falo alguma coisa a respeito disso em casa, isso não vai fazer diferença para a minha fé. Isso são coisas irrelevantes. As coisas irrelevantes a gente não fica discutindo, porque se a gente discutir, nunca haverá um consenso. Eu tenho 10 anos, e 10 anos que as perguntas são as mesmas, de ministério. Nunca haverá um consenso. Se eu colocar em votação aqui, pode ou não pode determinadas coisas, nunca vai ser unânime. Mas são coisas irrelevantes, então eu respeito quem pensa diferente, e você respeita quem pensa diferente de você. Ficou claro? Ok. Agora, no tocante à teologia, à doutrina, a gente discute. Eu te provo isso na Bíblia. Presta atenção que eu vou falar disso e vou terminar. Presta atenção. Olha que interessante. Quando Paulo vai enviar Tito para as igrejas, ele vai enviar para as igrejas que tinham influências judaizantes. E essas influências diziam o seguinte: tem que circuncidar para ser salvo. Paulo vai enviar Tito para lá. Tito pergunta a Paulo: Paulo, devo circuncidar? Estão dizendo aqui que eu preciso da circuncisão para ser salvo. Sabe o que Paulo fala para Tito? Não circuncida, Tito. Não passa por isso. Não. Não passou. Por quê? Porque eles acreditavam, é teologia, é doutrina, que na circuncisão, quem passou por ela está salvo. Paulo associou e falou: estão querendo fazer doutrina, então não se circuncida. Paulo vai fazer a segunda viagem missionária, ele vai levar Timóteo. Aí nessa viagem missionária, sabe o que ele faz com Timóteo? Ele circuncida Timóteo. Oi, gente, Paulo está sendo contraditório? Para Tito ele disse não, para Timóteo ele diz sim. Por quê? Porque na segunda viagem missionária eles iam entrar em sinagogas. Para entrar na sinagoga era uma questão cultural. Se você fosse circuncidado, abria portas para você entrar. Uma questão cultural. E Paulo então diz: então você pode circuncidar. É só uma questão cultural. Isso não vai fazer diferença para a sua salvação. Timóteo, vem cá que eu vou circuncidar você. Para Tito ele disse não. Por que não? Porque era um problema teológico, doutrinário. Para Timóteo ele disse sim, porque era uma questão cultural. Não foi contraditório. Foi a razão pela qual ele iria fazer determinada coisa. Então, se a gente pode colocar a árvore de Natal em casa, ou se não pode, são questões secundárias e culturais. Na minha eu tenho, mas na minha quem coloca sou eu. Agora, na sua, você decide se você tem ou não. Se você acha que um pisca-pisca afeta a sua fé, ok, te respeito. Você entende o que eu estou te falando? Quem pensa penso sim, vai. Penso não, vai. Agora, respeite quem pensa diferente. Por isso que em Romanos 14, Paulo vai escrever esse texto dizendo: gente, não fiquem apegados a coisas tão miúdas na vida cristã, porque o evangelho é muito acima, muito além do que essas coisas miudinhas, que não trazem menor significado. Agora, é verdade que tem uma turma que gosta de brigar por coisas irrelevantes, tem. Todo lugar tem. Todo lugar tem gente brigando por coisinha assim, ó, que não leva a nada, não dá nada, mas quem quer brigar, alguém já disse, né? Que quem quer briga, mesmo que não tenha razão, ele vai inventar uma. Isso é uma verdade. Pois é. Então, vou separar aqui alguns princípios para nós. Primeiro, o Natal pode ser celebrado pela igreja e pela família. Pode. Você quer celebrar? Celebre. É uma questão do que você entende. Ah, pastor, eu sou forte na fé, já superei. Celebre, mas não critique quem é fraco e quem está agarrado a esses detalhes ainda. Segundo, e se eu não quiser? Se você não quiser, não faça. E está tudo bem. Você não foi mais santo e nem menos santo por causa disso. Terceiro, reúna sua família. Mesmo que você não vá comer uma boa comida, não vá colocar enfeites na sua casa, não tem problema. Reúna sua família e celebre o Cristo do Natal. Celebre o nascimento, porque o fato dele ter nascido, morrido e ressuscitado, é por causa dele que você está aqui sentado hoje. É por causa dele que você vai para o céu. É por causa dele que você recebeu perdão. Se é tudo por causa dele, celebre então
a Ele. E por último, não são os adornos que a gente coloca em casa, não são os enfeites que são as coisas mais importantes. É o nosso coração. Se Ele tiver o nosso coração, não importa se eu tenho uma flor, não importa se eu tenho uma rosa, não importa se eu tenho uma luz, não importa se eu tenho uma bola ou uma árvore, não importa. Se Ele está no meu coração, eu tenho tudo o que importa. Se Ele reina aqui, essas coisas externas não fazem o menor sentido e significado, desde que Ele reina aqui. Agora, se Ele não reina aqui no teu coração, aí sim, amados, eu quero te dizer, você precisa tê-lo no coração. Mais do que enfeite na sua casa, mais do que pisca-pisca, mais do que luz, mais do que boa comida, você precisa ter Cristo. Porque se você o tiver, você tem tudo. Vamos ficar em pé?